boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, nos abençoando o nosso encontro de hoje, trazendo muita alegria para cada um de vocês. O tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo 29 se chama Contentar-se. E ele escolhe para embasar a reflexão de hoje um versículo das cartas de Paulo a Filipenses, que se encontra no capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me do que tenho. Nesta carta, Paulo fala sobre ele estar completo, por ele ter a capacidade hoje, né, no momento da carta, de se adaptar a qualquer circunstância. Nessa carta também, Paulo cita por ele já ter passado necessidade e já ter tido uma vida de fartura. Ele aprendeu a se adaptar, a ser feliz em qualquer circunstância. Ele fala que o segredo é viver contente. Ou seja, ele aprendeu a ser feliz, ele até menciona aqui, bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui vemos que Paulo, né, conseguiu realmente a felicidade plena, porque a felicidade dele estava totalmente depositada no plano espiritual, né? Que é aquilo que nós aqui na Terra estamos aqui trabalhando, batalhando para um dia podermos conquistar. André, o que Emmanuel traz na nossa reflexão de hoje? Emmanuel nos diz aqui que a maioria das pessoas buscam incessantemente por posses e benefícios materiais. E às vezes elas ficam suplicando para Deus coisas como o último modelo de carro, né, aquele mais recente, o celular mais sofisticado, aquela roupa que está na vitrine, e que muitos esquecem da opção da vida simples na Terra. E são raros aqueles que pedem o mínimo, né, que é pedir o pão de cada dia. E o que acontece com a gente é que na nossa ânsia de pedir, queremos, 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 nós esquecemos de agradecer o que temos, né? Porque antes de qualquer coisa que vamos pedir, é preciso lembrar que a gente tem alguma coisa, nem que seja uma companhia, uma fé, um apoio, uma esperança, nós temos alguma coisa. E Emmanuel diz assim: o homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. E aí ele traz o exemplo de Paulo aqui, que Paulo, quando recebeu a missão de disseminar os ensinos de Jesus, Paulo abriu mão daquela vida, você mesmo citou aí, né, que ele tinha opulência, ele tinha fartura, ele era rico, ele era um doutor da lei. Só que Paulo, quando criança, aprendeu a trabalhar como tecelão. E aí, quando ele vai trabalhar para Jesus, ele se sustenta com o serviço que ele aprendeu quando ele era criança. Ele se sustenta como tecelão. Então, ele faz tapetes e outros objetos para que ele possa se sustentar, se contentar, né? Se contentar com o básico para se viver. E aí, com esse serviço que ele fazia de tecelão, ele conseguia o alimento para ele sobreviver, ele conseguia uma casa, né? E ele conseguia ir de cidade em cidade disseminando os ensinamentos de Jesus. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, o trecho que eu selecionei, André, diz assim: se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Aqui, né, nós estamos aqui na Terra, temos a consciência que temos a missão, né, de dar continuidade nesses ensinos do Cristo. Não só para nós vivermos em Cristo, mas também para que sejamos exemplos para todos que estão à nossa volta. Então, a nossa missão é continuar, dar continuidade nas palavras de Jesus.
tanto ditas quanto vividas. Então, a gente precisa entender, né, a nossa responsabilidade, porque nós temos consciência da importância que temos aqui. E não só para dar essa continuidade, mas a gente precisa desse processo de continuidade para nos aprimorarmos. Então, aqui Emmanuel nos chama, né, para pensar qual tem sido o desejo das nossas essências. Ele está em ressonância com essa nossa responsabilidade que temos numa vida cristã, ou ele está relacionado a desejos materiais? Então, Emmanuel nos chama a pensar qual tem sido os nossos desejos mais íntimos, o que tem nos desejado nas nossas orações diárias, nas nossas preces, o que temos pedido a Deus, o que temos pedido no nosso íntimo. Então, ele nos deixa aí essa reflexão para pensarmos um pouquinho. André, você tem uma história que possa exemplificar ainda mais esse tema de hoje aqui? A história que eu separei, ela é boa, que ela vai conseguir nos esclarecer, porque esse tema pode gerar algumas perguntas assim: "Ah, então quer dizer que eu tenho que me contentar só com o alimento então, para eu sobreviver? É só isso que eu preciso me contentar?". Não é basicamente isso. Então, neste livro aqui, ó, do Emmanuel com Chico, que se chama Livro da Esperança, tem uma passagem aqui que se chama Máximo e Mínimo. E aí eu vou ler para nós aqui uns trechos aqui, que vai nos esclarecer muito sobre esse tema de contentar. Muitas vezes tomas a refeição provando acepipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro consultas livros e publicações às dezenas, por simples desembaraço, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo, para que te não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que percorres, há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Razoável possuas casa própria a teu gosto, contudo que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto, no entanto que ajudes a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires. Compreensível acumules as mais altas reservas de inteligência, todavia ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem um mínimo de apoio à necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros juntos de nós. Então, aqui o Emmanuel está trazendo aqui o seguinte: nós podemos ter o nosso carro, podemos ter a nossa casa, podemos ter uma roupa que gostamos, que achamos bonita, mas isso não basta. Nós temos que, nós tendo a nossa roupa, a gente não pode ver uma outra pessoa passando por um frio e não dar um agasalho para ele. Se tem agasalho que está no fundo do nosso armário que a gente não usa tem quantos anos?
né? Então, o que ele está nos trazendo é o seguinte: é o máximo e o mínimo. Às vezes, o nosso mínimo para o outro é o máximo, né? E é muito interessante esse final que ele traz sobre o cristianismo. O que é cristianismo? O cristianismo é os outros junto de nós. Então, para a gente ser cristão, nós temos que estar junto com as outras pessoas, nós temos que fazer parte, né? Nós não podemos ser individual, nós temos que ser coletivo. Então, ser coletivo, parte de ser coletivo é fazer caridade, é ajudar o próximo, é reconhecer no próximo a necessidade que ele tem e conseguir ajudar ele. Às vezes a gente não consegue ajudar com um, um objeto, um dinheiro, uma roupa, mas a gente pode desejar, por exemplo, para uma pessoa que está te pedindo uma coisa, você pode destinar uma oração para ela, você pode desejar sorte para ela naquele pedido que ela está fazendo, porque às vezes naquele momento você não consegue ajudar ela, você não tem um centavo no bolso, né? Mas às vezes você diz assim, ó, você me desculpa, hoje eu não posso te ajudar, mas eu te desejo sorte, que você consiga encontrar o que você queira, né? Já é um mínimo que a gente está desejando para o outro, e às vezes para ele está sendo muito, porque muitas das vezes, quantas pessoas não sobem o vidro do carro, não aceleram o carro, né? Não viram a cara para ele, e às vezes ele só. Uma palavra que você dá ali para ele é uma esperança que ele ganha, para ele continuar naquela busca dele. Duda, qual que é a conclusão que você tira para nós desse capítulo de hoje? O André Emmanuel nos ensina muito aí, né, nesse texto que você acabou de nos ler, que precisamos exercer a nossa empatia. Ele deixa muito claro, né, para não restar dúvidas, que não há problemas em se ter bens, né, nem aqui na reflexão, e esse texto completa muito bem isso. Não há problemas no que você tem, mas o que você faz com o que se tem. Então, nós podemos pegar e fazer grandes feitos com isso. Né? Nós temos um carro, nós podemos auxiliar alguém se precisa de ajuda. Ah, estou passando mal, preciso ir para o hospital. A gente pode fazer bom uso com os nossos objetos materiais. Até porque todos eles são permissões de Deus. Mas o que precisa é tê-los com responsabilidade, com gratidão e exercer diariamente a empatia com o nosso irmão, porque exercendo a empatia nós podemos ser capazes de perceber exatamente aonde está ali a dor daquele irmão, porque igual você mencionou, né, esse mínimo, o mínimo e o máximo. Para mim, vai ser o mínimo, mas vai ser o máximo para o meu irmão que está precisando realmente daquele auxílio, daquele amparo naquele momento. Porque não vai custar, por exemplo, eu oferecer ali uma carona para levar alguém até o hospital se está precisando. Aquilo não vai ser nada para a gente, mas vai ser o máximo para aquele quem está recebendo. Nessa semana, eu gostaria de propor que a gente pudesse, então, né, nesse intuito de também reconhecimento, porque Emmanuel fala aqui que muitas vezes a gente não é grato pelo que já conquistamos, pelo que temos, às vezes estamos sempre na busca de conseguir novas coisas, que nós possamos, então, voltar os nossos olhares por uma semana, ao invés de pensarmos nos planos e projetos futuros, pensando naquilo que a gente gostaria, do carro que a gente gostaria de ter, da roupa que queria ter, da casa, dos objetos, mas que a gente olhasse um pouquinho para trás e percebesse o que a gente já tem. Porque se a gente olhar, às vezes, lá para a nossa infância, o momento que vivemos, e o que nós já conseguimos alcançar hoje, o que cada um alcançou, a cada conquista, mas não só material, também espiritual, porque quantas conquistas espirituais temos conseguido já caminhar até aqui, nos nossos estudos, nas nossas percepções, quanta sensibilidade nós já desenvolvemos, mas que a gente possa olhar e ser grato nessa semana pelas nossas conquistas. E eu espero todos vocês para a semana que vem, juntos refletirmos o próximo tema que chama O Mundo e o Mal. Uma fala de Jesus escrita lá no capítulo do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livrais do mal.
Eu espero todos vocês para que a gente juntos aqui possa enriquecer ainda mais o nosso espírito com as falas, né, do benfeitor Emmanuel. Eu desejo a vocês uma semana muito abençoada, uma semana de muito aprendizado, que cada um de vocês possa ter a oportunidade de exercer todas as virtudes ensinadas por Cristo. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Até sábado que vem a todos e que assim seja.